Vamos começar. Bom, pessoal, quando a gente fala de temperamento, né, a gente precisa primeiro entender o que é o temperamento. Então, como é que atua o temperamento? Como é que o temperamento como é que ele age em nós? Como é que nós identificamos o que é temperamento? Então, temos muitas coisas para aprender, certo? Mas antes, eu quero falar sobre eu não tenho como tratar de temperamento sem primeiro aprender o que significa a personalidade. Se eu perguntar a você aqui o que é personalidade, o que é temperamento, nós vamos reproduzir alguma coisa que aprendemos. Temperamento é o meu jeito de ser, personalidade é aquilo que eu tenho, mas o que seria isso? Então, por falta de conhecimento, muitas das vezes o nosso autoconhecimento ele é raso. E quando eu tenho autoconhecimento raso, eu muitas das vezes não consigo identificar as minhas atitudes, as minhas ações, e por que eu faço isso, por que eu falo, por que eu sou assim, por que eu não mudo, por que eu sempre mudo mediante as circunstâncias. Então, tem sempre os dois lados, né? Sempre um paradoxo, sempre. Então, como é que eu faço para me adequar a quem eu sou, né? Então, vamos aprender um pouquinho sobre personalidade. Eu quero falar algumas coisas aqui que são muito importantes. Então, o que significa personalidade? Então, vamos para uma definição aqui que é muito legal, que eu estou procurando sempre dar para vocês o melhor. Então, a personalidade é um conjunto de características marcantes de uma pessoa. É aquilo que deixa ela uma marca, certo? É a força ativa que ajuda a determinar o relacionamento das pessoas baseado em seu padrão de individualidade pessoal e social referente ao pensar, sentir e agir. Então, nós vamos começar aqui através dessa definição aqui, que é feita por Goleman, né? Daniel Goleman. Então, nós vamos aprender o seguinte, que a partir do momento ele está dizendo que é uma característica marcante na vida de alguém, aquilo que praticamente a define, né? Então, quando nós já ouviu falar, com certeza, e já falaram para você já falou para alguém, nossa, aquela pessoa tem uma personalidade muito forte. E a gente começa a observar isso quando, né? É uma frase comum, mas é uma frase real, né? Então, aquela pessoa tem uma personalidade forte. E o que significa isso? É uma característica que ela tem e que fica bem marcante na vida dela. Então, personalidade, de uma forma muito simples para você entender, é isso, né? Então, a personalidade, ela também, nós nascemos com ela, ok? Então, isso, de uma certa forma, é herdado de herança dos nossos pais, de alguma maneira. A gente começa a observar a personalidade de alguém já na fase de criança, de bebê, né? Então, você sabe que tem crianças que quando dá a hora certinha do mamar, o que elas fazem? Começam a chorar. Aí as pessoas já dizem assim, está na hora dele mamar, porque pelo choro já sabe que está na hora de mamar. Então, o próprio organismo da criança, de 3 em 3 horas, cria aquele hábito e o choro representa aquele momento que ela está... O seu organismo percebeu que ela está com fome. E a maneira de chorar, a maneira que ela chora, é a maneira que identificar uma personalidade forte. A criança vai crescendo e muitas das vezes nós podemos observar, nossa, essa menina tem uma personalidade muito forte. A gente usa o nome assim, ó, temperamento forte. E aí nós pecamos por usar talvez uma palavra errada e a personalidade e o temperamento serem muito próximos dos seus significados, nós muitas das vezes erramos em falar que quando é temperamento estamos falando de uma personalidade, estamos falando de uma característica de alguém que é muito evidente. Então, quando você pega uma criança pequena e ela está ali com seus 2 anos e você já começa a observar que muitas das vezes você fala as suas atitudes, toma banho sozinho, você percebe a sua personalidade.
né? Marcante, né? É independente ou dependente demais, né? São pessoas diferentes, todos nós somos diferentes, e a grande característica de identificar a personalidade é essa característica mais evidente na vida de alguém, ok? Então isso antecede ao temperamento. Então nós temos uma personalidade, todos nós, e muitos talvez não tenham personalidade. E quando se fala isso nos dias de hoje, nós sempre vamos levar isso para o lado da ofensa, né? E tal, não, mas não tem nada a ver com isso, gente. Uma personalidade, porque talvez nunca tenhamos a oportunidade de ser nós mesmos e nunca tenha ficado marcado na nossa vida algo evidente, uma característica evidente. Existem muitas pessoas que são assim, que vivem assim, dessa maneira. Nós não conseguimos identificar algo marcante na vida dela. Por quê? Porque devido ao que aconteceu, ao passado, ou talvez a dependência de alguém, de pessoas, de situações, de circunstâncias, ela cada hora tem uma maneira diferente de pensar, de agir. Então, a personalidade não é muito identificada. Não existe, muitas pessoas não existe um lado mais forte delas, que nós podemos observar e identificar a personalidade dela. Uma personalidade forte, uma personalidade vulnerável, né? Essa pessoa aqui é assim, essa pessoa tem isso aqui evidente, é uma pessoa que trabalha a vida toda. Isso aqui é uma pessoa que não gosta de trabalhar. Então são personalidades, tá? Então, agora outra definição aqui que aprofunda mais um pouquinho, que diz o seguinte: a personalidade é ligada à postura de valores, certo? A tendência de julgar determinados objetivos, como a liberdade ou a disposição de ação, como a honestidade, como o desejo ou não. Então isso forma a nossa personalidade. Então, quer ver? Olha que interessante. As pessoas ansiosas, elas valorizam a segurança. A personalidade pode ser classificada pelas atitudes, pela autoestima, com o juízo que a pessoa faz de si mesma, o bem-estar, que representa também um traço de personalidade e que tem a ver com a parte subjetiva da saúde mental. Uau! Então, boa tarde, Aloma. Boa tarde, Flávia Messias. Sejam bem-vindas. Então, a nossa personalidade. Qual a sua personalidade? Você tem algo que fique evidente na sua vida? Gente, não importa se é bom, se é positivo ou não. Todos nós precisamos ter uma personalidade. E geralmente pessoas que cada hora elas têm um pensamento diferente, né? Cada hora elas já têm um sentimento diferente, um desejo diferente. Aí nós sempre, você deve ter ouvido já falar de pessoas, fala assim, essa pessoa não tem personalidade nenhuma. Por quê? Porque a personalidade está ligada a nós mesmos, os nossos valores, como nós aprendemos aqui, né? Os nossos valores, a nossa postura. Então, a honestidade, a desonestidade, o desejo ou não desejo. Então, isso é muito interessante. Eu lembro muitas vezes que quando eu era criança, meu pai falava assim, vamos, por exemplo, vamos à praia. Beleza. E sempre tem um que falava assim, não quero ir. Então, por quê? Porque era o desejo daquela pessoa. Não vou. Era a personalidade dela, ok? Isso não tem a ver com temperamento. Vamos aprender a separar. E hoje eu quero falar bastante sobre personalidade, porque isso é muito importante. Nós termos uma personalidade. E muitas das vezes a nossa personalidade, a nossa característica principal é não ter uma característica principal. E aí quando nós entendemos que a nossa personalidade ela está correndo risco ou ela não existe, aí os nossos temperamentos também serão vulneráveis. E muitas pessoas hoje não conseguem identificar. Nós temos testes e nós vamos fazer isso aqui amanhã, começar amanhã, a fazer um teste sobre quais são os nossos temperamentos. Qual é o seu? Você sabe? Existem 4, né? Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. E você sabe qual é o seu? Muitas pessoas sequer num teste conseguem identificar.
porque só pessoas com personalidade forte ou personalidade, elas conseguem identificar os seus temperamentos. Então, antes de eu identificar os meus temperamentos, saber trabalhar e saber ser transformar os nossos temperamentos, que muitas das vezes eles nos roubam oportunidades, nos roubam as coisas positivas da vida, porque se não soubermos trabalhá-los, nós vamos viver sempre num declínio emocional, mental e espiritual, acima de tudo. Então, quando nós vamos falar da Bíblia Sagrada, nós vamos ver e analisar e vamos identificar aqui lá para quinta-feira, porque nós vamos fazer de segunda a sexta. Então, lá para quinta-feira nós vamos começar talvez a aprender sobre identificar as personalidades dos personagens da Bíblia, porque todos eles tiveram não só uma personalidade, mas também tiveram um temperamento. Então, olha que interessante, o que era marcado na vida de Pedro, para que você possa, vamos começar a entender o que é personalidade, o que é temperamento. O que ficava evidente na vida de Pedro era a sua capacidade de decidir, né? De tomar sempre a frente. Então, essa era a personalidade dele, e ele fez isso muitas vezes, inclusive quando ele decide falar para Jesus quem Jesus era. Então ele entra e fala assim, não, eu sei quem você é. Então isso tem a ver com a personalidade dele, porque ele tinha um próprio conhecimento de quem, e a certeza dentro de si de que era Jesus. Então eu não posso apenas, usando agora pelo lado da fé, olhar e falar assim, eu sei que Jesus foi aquele Jesus, mas será que eu creio? Então a fé está ligada à nossa personalidade, ok? Se eu não tenho personalidade, dificilmente a minha fé vai ser vulnerável. Então, precisamos trabalhar o temperamento ou a personalidade. Forte, né? E talvez muitos de vocês estejam precisando trabalhar os dois. Então, vamos aprender primeiro o que são as suas características, suas definições, para depois nós aprendermos com a neurociência e com a ajuda de Deus como podemos, então, ser transformados, ser moldados pelo Espírito Santo de Deus, que somente Ele pode fazer essa obra, porque é uma obra interna, é uma obra de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, quero levar você a entender que quando vamos falar de Pedro, as pessoas falam assim, Pedro era aquela pessoa impulsiva. Vamos falar de impulso, estamos falando de temperamento. Mas quando eu falo de determinação, estou falando de personalidade. Então, são coisas que parecem que são iguais, mas não são. Então, a personalidade de Pedro era sempre tomar a frente, se expor. Essa era a sua personalidade. E aí, dentro da sua personalidade, é gerado um temperamento. E esse temperamento, que ele tem pontos positivos e negativos, certo? E é desses temperamentos que nós temos, que você tem algum deles, não tem como ter dois, temos um apenas, que vem os lados positivos e os negativos. E aí precisamos trabalhar os negativos, porque os negativos muitas das vezes vão ofuscar os positivos. E aí nós vamos ficar só com uma personalidade forte, mas com um temperamento vulnerável. E quando não trabalhamos o temperamento, quando não trabalhamos a nossa personalidade, pessoal, nós que somos crentes em Jesus, talvez você esteja vendo, não seja crente, mas eu estou falando de ciência, estou falando do cérebro, estou falando do que somos por dentro, né? Nós perdemos grandes oportunidades na vida, grandes oportunidades. E geralmente aquilo que era oportunidade que nós não vimos, ou pelo nosso temperamento, pela nossa forma arrogante, às vezes de ser, de falar, nós vamos jogando oportunidades fora. E na vida passa muito rápido, nós não podemos perder oportunidades. E aí existem aquelas pessoas que hoje ficam falando sempre do si. Se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito isso, mas se acontecesse isso, e aí esquecem que existe o agora, né? Não tem mais como linkar ao passado. O passado é passado, ele passa e vai embora.
e nós temos agora que focar no presente. Então, se você tiver algum tipo de pergunta que seja concernente ao assunto aqui, vocês podem fazer, tá bom? Que aí eu vou responder aqui a vocês. Então, nós precisamos entender que a nossa personalidade, ela está ligada a essa conjunção de postura, de valores, né, de objetivos, de disposição de agir, de ser honesto ou não. E onde é que nós adquirimos isso? Como eu estava falando para vocês, desde criança nós passamos a ter uma característica. Começamos a ter uma característica, a nossa personalidade foi formada. Alguns, né? Então, eles são daquele jeito. Aí olha que coisa, por que falar sobre isso, bispo? Por que você está fazendo essas lives? Talvez seja a sua pergunta. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo a você. Muitas das vezes nós vamos entrar num relacionamento matrimonial, vamos casar. Aí o que acontece? Nós queremos mudar a pessoa. Ninguém fala assim, eu sou assim. Sempre o fulano está errado, o fulano está errado. E nós queremos mudar as pessoas. Como vamos mudar personalidades? Pessoas que nasceram, que tiveram uma vida. Como pegar a vida dessa pessoa agora e querer mudar ela? Não existe isso, gente, ok? O que existe é aprender a aprimorar a minha personalidade, ok? Que vai influenciar automaticamente no meu temperamento, e aí eu vou pegar os lados positivos e negativos, conscientes de quem eu sou de verdade, porque essa é a grande dificuldade de todos, entender quem são. Você pode estar sendo uma pessoa egoísta e sem perceber. E talvez se alguém disser para você que você está sendo egoísta, nós nos sentimos automaticamente logo afrontados. E isso não é comum e rejeitamos qualquer palavra negativa. E aí como é que nós vamos mudar se não formos confrontados? Se não mostrar o que nós precisamos mudar? Né? A Rosângela está escrevendo aqui, com temperamento forte, tem como mudar? É difícil. Claro que tem. Ok? Então, na verdade, não é, Rosângela, um temperamento forte, é uma personalidade forte. O temperamento é uma coisa que todos nós vamos ter. Então não adianta, não tem como fugir disso. Eu posso ser colérico, eu posso ser sanguíneo, eu posso ser melancólico ou fleumático. Então essa é o meu temperamento por causa da minha personalidade, ok? Daquilo que é muito evidente na minha vida. E isso tem tudo a ver com aquilo que nós estávamos falando aqui na semana passada, porque fala daquele momento que nós somos assim, fomos gerados assim. Agora, que é ruim, tem que ser transformado. Não existe temperamento mudado. O temperamento ele é transformado pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, como entender? Quando eu me conheço. Então é muito importante eu me conhecer. Você sabe quem você é? Você sabe que tipo de personalidade você tem? Se nós soubermos isso, aí vamos conseguir identificar o nosso temperamento. Baseado no nosso temperamento, aí vamos pegar o que o temperamento tem de bom, tem de ruim, vamos pegar os bons, vamos colocar em evidência e vamos colocar os ruins cada vez mais para trás, para que todos os temperamentos são bons, todos. Não existe nenhum ruim. Todos eles são positivos, quando o que é positivo deles fica em evidência, entende? Então, a partir do momento que os 4 têm qualidades e têm defeitos que formam o nosso caráter, né? Então, automaticamente, se todos eles têm defeitos e têm qualidades, todos eles são bons e são ruins ao mesmo tempo. Então, todos eles têm um lado bom e todos eles têm um lado ruim. E isso tem que ficar sempre em evidência na nossa vida. Aí, o que eu vou fazer? O que fica forte aí, Rosângela, no caso, é quando eu pego as coisas, o lado ruim dos meus temperamentos que me levam, que me possibilitam experimentar coisas ruins, quando eu pego esse lado e coloco ele em evidência. Aí sim, ele se torna aquela pessoa forte, aquela pessoa que não diz que não vai mudar, que não quer saber, que não tem
que eu nasci assim, eu morri, vou morrer assim, é o crente, é a pessoa Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Então, isso é uma coisa que não é uma realidade. Todos nós, e a transformação de Deus, ela é sempre de dentro para fora, ok? Então, é uma transformação mental. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo lá em Romanos 12:2, não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da sua mente. Então tudo acontece na mente. E se eu não entender que a transformação vem pela essa renovação da mente, o que é essa renovação da mente? É pegar minha personalidade, que formou o meu temperamento, pegar o lado bom do meu temperamento e colocar em evidência. Isso é a transformação que Paulo está ensinando. Então, eu posso pegar muitos conceitos aqui e criar um monte de coisa, né? E aí a gente pode ir para um lado que não seja positivo. Quer ver? Deixa eu só ver uma coisa aqui que é interessante. Vamos ver algumas qualidades e defeitos que existem nos temperamentos. Então deixa eu ver aqui rapidinho, só para poder dar uma ideia nisso aqui, né? Então, olha só, uma pessoa sanguínea, só para você ter uma ideia, né? Uma pessoa sanguínea, ela é extrovertida e otimista, é o lado positivo, mas ela também é instável emocionalmente, às vezes egoísta e explosiva. Então, ao mesmo tempo que ela tem um lado positivo de ser extrovertida e otimista, de olhar a vida com uma outra visão, ela também tem um lado defeituoso que gera nela o egoísmo, o egocentrismo. Então, o que é essa transformação que Paulo está falando? Que nós vamos ter? A transformação é pegar tudo que é positivo e colocar em evidência. Entender. Olha, o meu temperamento, e é esse o meu proposta com você essa semana, é de no final da semana você saber quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades e o que o seu temperamento vai levar, possibilita você a viver de algo negativo. Aí você vai saber, eu tenho uma tendência a ser egoísta. Então, cara, eu preciso trabalhar isso, eu não posso ser egoísta. Aí você começa a exercer o quê? A divisão, a repartir, que aí você automaticamente vai colocar em evidência o outro lado positivo do seu temperamento, né? Deixa eu colocar aqui. A Débora está botando assim, sou melancólica, mas procuro melhorar os pontos ruins, até porque não posso ficar errando e dizendo que a culpa é do meu temperamento. É isso aí, Débora, que é o que geralmente todo mundo faz. Ah, meu temperamento é assim. É assim que nós vamos jogando a vida no ralo, né? Então, a Rosângela está botando aqui, sou explosiva, não tem problema nenhum. Infelizmente, gente, nós vivemos numa sociedade e vivemos, infelizmente, a igreja, ela foi ensinada através de homens, não pela instituição igreja, porque a instituição igreja ela é perfeita, mas pelos homens, a mudar a nossa maneira de falar, a na igreja ser uma coisa e fora da igreja ser outra. Aí o que acontece? Isso é temperamento? Não, isso é personalidade. Então, uma pessoa sem personalidade, ela consegue mudar, ela consegue usar máscaras, ela consegue usar fantasias, mas uma pessoa autêntica, que nós aprendemos aqui na semana passada, que nos ensinou a ter essa autenticidade, é justamente a minha personalidade. Acabou. E a minha personalidade, ser explosivo, muitas das vezes é muito positivo. Ok? Né? Jesus falou isso. Irai-vos, mas não pequeis. Então, ele está dizendo, irai-vos, mas não pequeis. Então, ele não está reprimindo a ira. Ele está reprimindo o pecado, o excesso de ira que vai gerar o pecado. Né? Então, estou muito irado, eu vou magoar pessoas ou não. Isso não. Mas existe um momento que nós vamos ficar irados. E todos os temperamentos, até os melancólicos, ficam irados. Né?
Então, isso é muito forte. A Glaucia Paixão, ela está perguntando, o temperamento é sempre herdado? Não peguei o início, não estou falando o temperamento, na verdade, ele é algo que se herda sim, mas o que nós herdamos de verdade, Gláucia, é o temperamento. Então, a gente vai olhar, daqui a pouco a gente está igualzinho a nossa mãe, igualzinho ao nosso pai, certo? Os temperamentos, a nossa personalidade vai influenciar e vai determinar os nossos temperamentos, ok? Então vamos lá. Mas eu preciso de uma personalidade. Se eu sou uma coisa com você aqui, e eu sou uma coisa aqui na igreja, outra fora da igreja, outra no mercado, que temperamento eu vou ter? Eu vou ter dificuldade de identificar o meu temperamento. Porque quando se fala de melancólico, se fala daquele cara paradão, mas esse paradão ele pode se tornar uma pessoa ativa quando ele coloca o lado positivo do melancólico. Então o melancólico é fiel, tem um monte de outras coisas boas. E o explosivo, ele é explosivo, mas ele é um verdadeiro amigo. Então tem esses dois lados, não existe ninguém melhor do que ninguém. Olha como é que Deus nos formou. Olha que coisa linda. E aí podemos então entender que no Novo Testamento a Bíblia diz assim, Deus não faz acepção de ninguém. Por quê? Os 4 temperamentos, eles são formados, né? E foram descobertos, nós vamos aprender isso tudo aqui, né? Por Hipócrates, de 460 a 370 a.C., que começou a estudar sobre isso. Estou falando de 500, quase 500 anos antes de Cristo, que foram feitos esses estudos, ok? Então, por Hipócrates. Então nós vamos observar que isso não é uma coisa de agora, não é uma coisa da neurociência de hoje. Hoje nós replicamos aquilo que foram aprendido lá atrás. Então uma coisa que é interessante observar é que não existe ninguém muito bom e ninguém muito ruim. Existem pessoas que, pela falta de personalidade, elas desenvolvem um mau temperamento. E existem pessoas com uma forte personalidade que automaticamente elas desenvolvem bem o seu temperamento, mas aí o que desenvolver? O lado bom ou ruim? Então a minha personalidade, muitas das vezes por ser forte, ela pode me levar ao extremo do negativo do meu temperamento. Então a minha personalidade é forte, ela pode extrair tanto o que é muito bom do meu temperamento como o que é ruim. E aí nós precisamos de equilibrar isso, de entender o que Paulo está falando. Aí ele diz o seguinte: tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, que isso ocupe o vosso pensamento. Então olha que interessante. Então ele está dando uma fórmula de como aprender a controlar meu temperamento pelos pensamentos. Então eu tenho que tirar os olhos daquilo que é ruim, da mágoa. É isso que Paulo está dizendo. Então a partir do momento que eu penso no que é bom, penso no que é agradável, eu não tenho tempo para pensar em outras coisas. Eu não tenho tempo para remoer um erro de alguém ou ficar aprisionado por um erro de alguém. Então a nossa personalidade, sobre a qual eu estou ensinando hoje aqui a vocês, a adquirir, e é principalmente quando terminar essa live hoje, você poder fazer uma autoanálise. Qual a sua personalidade? Que ponto você é forte? Como as pessoas te veem, né? Então, como as pessoas olham para você e veem a sua personalidade? Você está igualzinho a sua mãe, igualzinho ao seu pai? Porque às vezes a gente critica tanto eles. Estamos iguaizinhos, falando do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Estamos agindo, pensando como eles pensam, porque isso é herdado. Isso é herdado, né, hereditariamente, e também porque nascemos assim com ele. Então nós podemos observar já desde a infância a personalidade das crianças. Eu tenho a minha netinha, que tem 2 anos, que ela tem uma personalidade forte. Ela é muito independente, ela faz tudo sozinha. Vamos tomar banho, ela vai entrar no banheiro, se deixar der o sabonete, ela está com 2 anos. E só não sabe se enxugar. Mas quando aprender, não vai querer mais que ninguém enxugue. Quando for se livrar da fralda, não vai querer que ninguém vá no banheiro limpar ou fazer alguma coisa. Então, isso é uma característica dela. Então, eu tenho que aprender desde cedo e
a olhar para a característica dela, ao mesmo tempo ela se você dizer assim, não, aí ela vai dizer sim. Se falar assim, sim, ela vai dizer não, e ela vai bater de frente contigo. Isso tem um lado ruim? Tem, mas quando a gente só olha esse lado, nós vamos falar assim, nossa, a garota, ela peita e tal. Mas por outro lado, ela, por ter essa personalidade forte, ela já criou dentro dela uma auto-identificação, uma auto-identidade. E isso é muito bom. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela está peitando, ela tem opinião. E opinião é importante para todos nós termos a nossa, certo? E não simplesmente o que os outros estão pensando o tempo todo, né? Então, e é o que a dona Janaína está escrevendo aqui, que esse é o meu propósito mesmo, glória a Deus pela sua vida, que ela está aprendendo a se analisar a cada dia, essas lives, após as lives. Então é muito importante, acabou, faz essa autorreflexão. O que é evidente na sua vida? Talvez seja fugir de problemas. Aí você, no seu temperamento, vai sempre fica evidente as coisas negativas, a fuga, a isso. Mas aí que eu tenho que fazer? Tem que olhar o que é positivo. Eu tenho que começar a desenvolver aquilo ali. O proposta essa semana é somente a gente exercitar. Nós vamos ter aqui exercícios e vai ser um negócio muito legal. E aí eu vou estar falando, vou estar fazendo perguntas, você vai estar respondendo num papel. Nós já vamos começar amanhã, não, mas quarta-feira. E aí, não, amanhã mesmo nós já vamos começar. É o primeiro que eu tenho que fazer, identificar. E quando terminar, você vai identificar o seu temperamento, certo? Mas não existem pessoas com um temperamento definido sem uma personalidade. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, primeiro, a personalidade vem pelo autoconhecimento, pelos nossos valores, né? Qual é a minha personalidade? Então, esse é o primeiro fato. Vamos esquecer hoje o temperamento. Estamos falando de temperamento, mas estamos falando de temperamento começando pela parte da personalidade, porque é assim que se começa a estudar sobre isso, né? E agora, como é que vamos fazer? Tem que fazer, tem que avançar. Você conhece a sua personalidade, o que é forte, o que é evidente em você? Quem poderia responder aí? O que mais evidente na sua vida? Uma característica que você tem que determina um norte, uma direção. Alguém pode participar comigo aí ou só tem agente secreto? Legal, a Rosângela Castro está botando minha opinião, né? Então é uma evidência sua, minha opinião. Então em algum momento você, que houver opiniões, você vai ter a sua. Isso é ótimo. Então uma característica forme minha é saber ouvir, coisa boa. Então uma pessoa, né? A Rosângela diz que também procura ser autoastral, quer dizer, uma pessoa para cima, para frente, positiva, né? Legal, bacana. Mas tem dificuldade de me impor, é isso aí. Então, aí vamos juntar o Bruno com um pouquinho da Rosângela e pegar um pouquinho da parte dela, da opinião, porque existe um momento que você se impor. A Janaína colocou, procuro nunca desistir. Excelente. A Débora está botando, eu me acho uma pessoa leal. A Cássia Belo diz assim, minha determinação. É isso aí. E isso é uma coisa que realmente é muito forte em você. Não tolero covardia, a Rosângela está colocando. Então, são evidências que formam a nossa personalidade. E é daí que amanhã nós vamos descobrir qual o meu temperamento de verdade. Não porque ouvimos replicar, não porque pessoas que dizem assim, não, você é melancólico, não, a gente precisa fazer um teste sério, neurocientífico, para descobrir. Amanhã a gente vai fazer isso, ok? A Sulamita está botando aqui, não suporto mentira.
Então é uma evidência na sua personalidade. Então, a personalidade de viver, se você não suporta a mentira, a sua personalidade e a característica dela é sempre a verdade, né? E aí, essa verdade, estamos dispostos ao confronto? Porque muitas das vezes eu ter ou ficar do lado, né, para deixamos de ser quem somos para poder agradar A, B, C, D, E, é uma coisa muito interessante, né? Então a Janaína está botando aqui, não deixo de ser eu para agradar os outros. Legal. Então, são coisas definidas. Mas, então, eu não deixo de ser eu para agradar as pessoas. A Daniele diz, mas ouço muito também. Renato Prado diz assim, eu nunca consigo terminar tudo o que começo. Por que será? Ah, Renato, vamos aprender essa semana, amém? E vamos ver que pode ter certeza que isso falta na sua personalidade, alguma coisa que te leve ao foco, à determinação, né? E aí nós vamos aprender com os nossos temperamentos, porque quando eu transformo os meus temperamentos, eu passo a ser uma pessoa focada na minha personalidade. Ela não passa a ser mutável. Eu sou assim, né? Então nós vamos desenvolver, tá bom, Renato? Fica tranquilo que nós vamos fazer muitos trabalhos aqui para desenvolver isso aí. Às vezes peço por ter essa peco, que eu acho que é isso que ela quis dizer, Isabel, por ter essa personalidade forte. Justamente, todo mundo que tem uma personalidade forte não vai ter um temperamento forte, vai ter um temperamento, ok? Vamos entender isso. Um temperamento, e nós fomos formados por Deus assim. E esses temperamentos têm um lado positivo e um lado negativo. Então, esse pecar seu por ter essa personalidade forte, ela consegue ser transformada, né, por causa do meu temperamento transformado, eu altero a minha personalidade. Isso é muito interessante. Ao mesmo tempo que a minha personalidade forma o meu temperamento transformado, ela influencia a minha personalidade. A Lúcia está escrevendo assim, Lopes, timidez impera, sou bicho do mato. Então, uma personalidade. Por que eu sou tímido? Então, vou dar um exemplo aqui para você, Lúcia. Existem N situações, né? Estou falando de mim. Pensa numa pessoa extremamente tímida. Era eu. Mas por que? Havia um motivo. Geralmente a timidez sempre ela tem um motivo, né? Então, Lúcia, é muito importante a gente nos autoavaliar para descobrir de onde vem isso, de onde vem essa timidez. Então, eu sempre fui muito tímido porque passei por muitas dificuldades na minha infância, tive uma infância muito difícil, uma família muito complicada, e aí tudo aquilo eu botava para dentro, chegou um momento que eu achei que eu não tinha capacidade de ser alguém, de ser uma pessoa, e automaticamente a timidez ela está ligada sempre a baixa autoestima, né? Então, quando nós não temos uma autoestima, nós passamos a ser tímidos. Por que somos tímidos? Porque a gente não quer falar com as pessoas por medo de elas não nos aceitarem. E a timidez ela está totalmente linkada com isso. É uma das coisas que você precisa fazer essa autoanálise, até mesmo de olhar de coisas lá para trás, sabe? Lá de trás, de vir lá de trás, e talvez lá da sua infância, e de coisas que aconteceram na sua vida que gerou um bloqueio. A timidez é um bloqueio. Isso é tão sério que precisa ser tratado, trabalhado, e eu louvo a Deus aqui porque a Lúcia contou aqui que é tímida, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Olha que coisa. Só estou falando isso para vocês pensarem que ficarem apavorados. Não é isso. Mas o próprio Senhor identifica a timidez como algo negativo, porque ela impede de você ser igreja, de você ter comunhão, de você ter relacionamentos, de você se abrir para as coisas da vida, para as coisas de Deus. E quando nós temos essa pseudo-timidez, que todos nós temos, existe aquela que é inofensiva, que é normal. Você chega numa casa de alguém, está todo mundo sentado, pessoas que você nunca viu,
automaticamente, se você chega lá, já sai falando com todo mundo e tal, eu não acho isso muito positivo. Minha maneira de identificar. Eu acho que a personalidade da pessoa é mais política do que uma personalidade própria. Então, aquela capacidade que todo mundo tem de ser um camaleão, de se adequar a tudo, sendo negativo, ok? Isso não é positivo, por incrível que pareça. Cientificamente, não é positivo, porque todos nós somos um ser e temos que ser o que somos. Então, automaticamente, você chega ali e você fica travado, até alguém puxar um assunto, até alguém falar alguma coisa aqui, alguma coisa ali, aí automaticamente você vai se abrindo e você daqui a pouco está conversando com todo mundo, daqui a pouco você está com intimidade com todo mundo e tal, mas é um processo, isso é natural. Existe a timidez que ela é protetiva, né? Então eu vou ter cuidado, cautela do que falar, como falar, sem a gente conhecer as pessoas. Porque a pior coisa que tem são aquelas pessoas que são sem noção, né? Sai falando, sai abraçando todo mundo. Fica assim, por que esse cara tá me abraçando? Nem me conhece, né? Então, é uma das coisas que é ruim. Eu acho muito ruim. Eu considero essas pessoas, e tem muitos, às vezes a gente conhece, que é muito sem noção. Já sai na casa de todo mundo, já abrindo geladeira, não sei o quê. Isso é ruim. Isso não mostra uma personalidade boa. Então, essa timidez, ela uma leve escala, eu acho que ela nos traz ética, nos traz respeito, isso é muito bom. Mas o problema é quando eu vivo ela como a Lúcia está colocando aqui, né? Quando a gente coloca ela como um padrão de vida. Então eu vou ser tímido e eu vou perder as maiores oportunidades da minha vida. Então eu não vou conseguir me relacionar com as pessoas, e muitas das vezes a timidez ela faz com que o nosso rosto fique, né, aquela coisa toda para baixo, e automaticamente aquela timidez ela vai trazendo dor, porque o tímido não quer ser tímido, gente. Nenhum tímido quer ser tímido. O sonho de um tímido é ser extrovertido. Eu tô falando por mim. Eu tinha tanta timidez, era um negócio tão doentio, que se eu entrasse num ônibus e o ônibus estivesse cheio, eu descia, porque eu achava que as pessoas estavam me olhando, que estavam olhando para mim, e aquela coisa toda. Eu descia e esperava um ônibus para pegar uma condução mais vazia. Quantas vezes não cheguei atrasado no trabalho por causa disso? Quase perdendo o emprego por causa da timidez. Então, a timidez ela precisa ser quebrada. É um processo, né? É um processo, mas que nós precisamos encarar isso, certo? E por isso vou dar a vocês todas as ferramentas para que vamos romper isso aí. Então, nós temos que assistir às lives, ok? Então isso é importante. Se é importante para você sair disso, a gente tem que buscar. Então uma coisa que a gente vai ter que lutar. Eu lutei muito, meu Deus, muito. Hoje eu consigo fazer uma live, eu consigo pegar um microfone, eu consigo falar para pessoas, mas eu tenho a minha timidez. Eu sou uma pessoa tímida. Gente, parece que não, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. Mas a partir do momento que a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai se soltando, vai pegando confiança, e quebrar essa timidez vai gerar muitas portas. Mas uma pessoa que venceu a timidez, mas sem se tornar uma doença, ok? Então, nosso irmão Diogo colocou assim: eu já tive muitas vontades de ir falar com o senhor após as reuniões, mas a timidez. Ah, Diogo, pelo amor de Deus, pessoa simples, pode falar comigo quando você quiser, né? Mas é um desafio que você tem. Vamos vencer isso aí, ok? Então a Loma está dizendo assim: eu também me considero muito tímida, porém acho que o meu escape é falar muito. Sou muito faladeira mesmo sendo tímida. Tem algo a ver isso? Com certeza, com certeza. Porque nós criamos uns periódicos, né, de que o tímido ele não fala. Literalmente, um tímido ele não fala. Mas muitas das vezes, para tentar sair da timidez, a gente começa a falar, mas não vence a timidez. Então é uma deficiência realmente que precisa ser tratada, ok? Então não é pelo fato de falar que eu vou perder a timidez, é um conjunto de coisas, né?
É um conjunto de coisas que é muito importante. Então, vamos vencer. Essa semana é uma semana de quebrar, é uma semana de romper, uma semana de avançar, é uma semana de deixar não só Deus fazer, mas Ele jamais pode fazer uma coisa que eu não quero que Ele faça. Então Ele só vai fazer quando eu quero. E geralmente o tímido tem um defeito, estou falando por experiência própria. É quando pessoas falam que ele é tímido. Nossa, isso é terrível, né? Então, quando fica falando sobre timidez. Então, esse confronto é necessário. Como é que o senhor venceu, bispo? Muito treinamento, muita atitude, muita disposição, muito suador nas mãos, no rosto e partindo para cima, acima de tudo. Mas nós vamos vencer. Em nome de Jesus, tá bom? Que é algo que precisa ser vencido. As oportunidades, elas não que a pessoa extrovertida ela seja melhor. Não, mas o extrovertido, até o extrovertido, ele tem um pouco de timidez. A timidez, gente, é um sentimento, é uma emoção que ela nos ajuda a nos proteger. Isso é muito bom, desde que ela seja positiva. Quando ela se torna uma doença, né? Quando ela amarra as minhas emoções e eu vivo em função dela, aí que está o problema. Então, por que Jesus falou que os tímidos não entrarem no reino dos céus? Porque a timidez passa a ser algo tão forte que passa a ser um Deus. A gente vive em função dela e Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, quando nós temos que olhar para a timidez e dizer assim, você não vai me dominar, porque tudo que nos domina passa a ser um Deus. Se o dinheiro me domina, o Deus do dinheiro, que é Mamon, me domina. Se o ódio me domina, então eu tenho que tratar isso. Se eu só vivo com esse ódio no meu coração, com esse rancor no meu coração, com o passado no meu coração, como é que eu vou sair disso, né? Então, por isso que Jesus falou que o reino dos céus não é do tímido, porque o tímido ao extremo, ele faz da timidez o seu estilo de vida. Então a timidez passa a determinar como ele vai fazer, como ele vai viver. E aí que está o grande problema, ok? Nós temos que ser livres. Agora a timidez ela nos previne de ser pessoas insensatas, de ser pessoas sem noção. E é positivo, mas o excesso dela se torna um Deus dentro de nós, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, ok? Então, quero falar aqui, para poder terminar a nossa live, passa tão rápido, né, gente? Passa tão rápido, uma horinha, tão rápido. Então, nós precisamos, aqui quero dizer para você, né? Mais uma definição aqui de personalidade, que diz o seguinte: a personalidade tem várias facetas, que são considerados como parte integrante delas e que influenciam as atitudes de cada pessoa. A forma física pode influenciar na autoestima, de maneira positiva ou negativamente, alterando o comportamento e a percepção que a pessoa tem de si mesmo. O temperamento é responsável pelo comportamento afetivo, a excitação e a atenção. Então fica bem claro, né, tudo o que representa a personalidade. E aí eu quero te dar alguns minutos para que você, terminando essa live, você possa fazer uma autoavaliação. A sua personalidade forma o seu temperamento. Amanhã nós vamos descobrir. Como é que nós descobrimos? Você vai fazer a sua própria avaliação. Personalidade tem tudo a ver com o meu eu, com tudo que está aqui dentro, com tudo que eu aprendi, tudo que eu nasci, tudo que eu herdei, tudo que eu aprendi e que se tornou uma parte evidente na minha vida. A Cássia Belo botou assim, que a grande característica dela é determinação. Mas como é que nós aprendemos a determinação, pessoal? Quando precisamos vencer. Então, quando as coisas não estão boas, quando as coisas não estão boas, é que aí nós vamos colocar a determinação, é que nós vamos partir para cima.
nós olhamos e pensamos assim, eu não consigo, eu não tenho disposição, eu estou parado, prostrado. Quantos estão assim? Né? Parado, prostrado, onde deveriam estar fazendo alguma coisa. A determinação te leva, te impulsiona a vencer, a ir além. Mas isso não é uma coisa que talvez sempre existiu dentro da Casabelo. Mas a gente adquire através de vencer os desafios da vida. De olhar para a vida e dizer, não, dentro dessa vida tem alguma coisa para mim. Eu não estou aqui por acaso. Eu não sou uma obra de acaso. Eu não sou uma obra do acaso de ninguém. Eu sou uma obra do Espírito Santo de Deus. E aí eu sou uma obra da criação de Deus. E aí eu começo a entender que eu sou importante, né? E que a minha vida é importante. Então, queridos, não existe personalidade que não possa ser transformada. E existe a personalidade daquela de pessoas ruins e existe personalidade de pessoas boas. Qual a sua? Você influencia pessoas com a sua personalidade ou você afasta as pessoas de você? Fica essa pergunta aí para você responder, tá bom? Eu quero desejar a você uma boa tarde. Foi uma aula incrível, foi uma live especial demais. Aprendemos muitas coisas, principalmente a nos conhecer. Então busque esse autoconhecimento sempre. Busque sempre dentro de você as fontes do seu autoconhecimento. Amém? E quero ver amanhã você de novo comigo aqui, né, na live, tá bom? E vamos juntos aprender amanhã começar a aprender sobre os temperamentos, descobrir quais são os nossos e aprender as ferramentas da neurociência, como trabalhar a nossa mente para que nós possamos viver em novidade de vida, como podemos colocar em prática a melhor parte dos nossos temperamentos e abafar os temperamentos o lado ruim dos nossos temperamentos. Amém, gente? Uma boa semana para todos vocês. Te espero amanhã às 5 horas novamente, tá bom? Espero ter ajudado você e abençoado a sua vida, que esse é o meu propósito, sempre. Um beijo no coração, que Deus abençoe vocês rica e abundantemente.